Carcinogênese ou oncogênese são termos que designam o processo de desenvolvimento de uma neoplasia, desde as alterações mais precoces no DNA, que supostamente ocorrem em uma só célula ou em um pequeno grupo delas, até a formação de um tumor que pode destruir o organismo hospedeiro. Evolui em múltiplas etapas, caracterizando por modificações progressivas do perfil biológico da célula, com alterações de sua capacidade de proliferação, diferenciação, sobrevida e interação com o meio ambiente. Os eventos básicos da oncogênese são conhecidos em nível molecular. Resultam da agressão ao genoma da célula com alterações no DNA ou expressão anômala de genes normais. Tais alterações levam à ativação ou à inativação de genes que coordenam funções essenciais da célula, como proliferação, diferenciação, morte por apoptose e estabilidade do genoma. O acúmulo de mutações nesses genes críticos leva à perda progressiva da homeostase e ao aparecimento do fenótipo celular maligno. Estudos experimentais in vivo e in vitro demonstram que fatores de natureza variada, como agentes físicos, químicos e biológicos, são capazes de induzir a agressão ao genoma e levar ao desenvolvimento neoplásico. Tais agentes podem atuar de maneira isolada, repetida ou em conjunto. Acredita-se que em condições naturais o desenvolvimento neoplásico resulta da confluência de múltiplos fatores. O desenvolvimento neoplásico é o processo dinâmico caracterizado pelas etapas de iniciação, promoção, progressão e manifestação. As duas primeiras etapas ocorrem ao intervalo entre a exposição ao cancerígeno e o aparecimento de lesões neoplásicas visíveis. Foram os estudos experimentais de carcinogênese química que permitiram identificar e compreender os fenômenos biológicos que ocorrem nessas etapas. Várias evidências obtidas em casos clínicos e estudos epidemiológicos indicam que na carcinogênese humana também se aplica este modelo de múltiplas etapas no desenvolvimento do câncer. A iniciação constitui o primeiro passo para o desenvolvimento neoplásico. Corresponde à interação do agente químico com o DNA da célula-alvo. É um processo irreversível, porque leva a alteração permanente na estrutura do DNA, através de ligações covalentes, distorção ou quebra de molécula. A eficiência da iniciação depende da replicação do DNA e divisão celular subsequentes à interação com agentes químicos. Neste processo, o DNA fixa a alteração no genoma, tornando a primeira etapa da carcinogênese um processo irreversível. Portanto, a célula iniciada apresenta o genoma alterado, mas não expresso, apresentando assim um fenótipo ainda normal. Só então na etapa de promoção é que é permitido a expressão da alteração do genoma ocorrida na iniciação. Em geral, os agentes promotores não reagem diretamente com o material genético da célula, mas afetam sua expressão por diferentes mecanismos. Por exemplo, interagem com receptores da membrana celular como os receptores de fatores de crescimento, ou com proteínas de membrana reguladores de canais de íon, ou ainda com proteínas nucleares indutoras de mitose. Desta forma, cancerígenos promotores estimulam a proliferação celular que resulta na expansão das células iniciadas e modulam a expressão fenotípica da alteração do genoma. Assim, experimentalmente, a etapa de promoção é caracterizada pelo desenvolvimento de focos de célula fenotipicamente alteradas e ou lesões tumorais benignas. A etapa de progressão compreende a fase em que a neoplasia maligna está expressa fenotipicamente em nível histológico, sendo caracterizada pela instabilidade do genoma das células neoplásicas. As alterações estruturais do genoma, tal como a neoploidia, verificadas nessa fase são diretamente relacionadas à taxa elevada de proliferação, à invasividade, à capacidade de produzir metástase e a determinadas alterações bioquímicas. Esta etapa, devido a características celulares, fornece o substrato biológico para a última etapa da carcinogênese, que é a manifestação clínica do câncer. Os oncogenes, ou genes causadores de câncer, foram descobertos a partir dos vírus oncogênicos, em 1911, quando Royce descobriu um vírus que causava sarcomas em galinhas. Na metade da década de 70, após a descoberta da transcriptase reversa, que permitiu a clonagem dos genes, vários laboratórios demonstraram que a capacidade do vírus do sarcoma de Royce de induzir neoplasia dependia apenas de um dos 4 genes existentes em seu genoma. Isto é, uma única proteína codificada por esse gene era suficiente para produzir transformação maligna nas células.
Agora que já sabemos o que é oncogênese e seus aspectos mais importantes, nossa equipe de filmagem entrevistou a doutora Juliana Verrone, especialista na área da oncologia, que vai contar pra gente como é a rotina de quem trabalha com esse tema no dia a dia. Então, bom dia, gente. Eu me chamo Juliana Rocha Verrone, tenho 27 anos. Me formei na Unicid também em 2009. Minha professora foi a professora Dulce, foi minha orientadora do meu TCC. Eu segui a área de oncologia, né? Fiz residência no Hospital AC Camargo, 2 anos de residência, terminei em 2012 e atualmente estou terminando meu doutorado também no AC Camargo. Então eu vou falar um pouquinho para vocês da minha vivência no hospital, do meu dia a dia, o que eu faço, o que a gente aprende. A neoplasia é um crescimento desordenado da célula no corpo humano. Então ela é classificada de 2 formas, neoplasia benigna e neoplasia maligna. A benigna é um crescimento, geralmente as lesões elas apresentam um crescimento lento, as lesões são bem delimitadas e são doloridas. Já as malignas, elas apresentam um desenvolvimento rápido, são irregulares e geralmente são indolores. Então, o que diferencia uma neoplasia benigna e uma maligna é a capacidade de invasão que as células têm no tecido e nos órgãos. O que a gente faz para saber se a lesão é benigna ou maligna? Geralmente a gente utiliza um exame que é chamado de biópsia, que é um procedimento super simples, realizado com anestesia local, e a gente remove um pedacinho dessa lesão e é mandado para análise, e esse material quem vai analisar é um patologista. O patologista ele vai dar o diagnóstico para a gente da lesão. Muitas vezes o diagnóstico vem como inconclusivo, então a gente tem que também não só ficar atento no diagnóstico patológico, e sim no clínico também, no que o paciente relata pra gente. O que ele vai contar pra gente durante a anamnese, quais que são os sintomas que ele tem, quais que são as queixas. Então, geralmente, para fazer o diagnóstico, a gente tem que usar o diagnóstico clínico e patológico. Eu vou falar especificamente do tipo de tumor que eu trabalho, que são câncer de cabeça e pescoço. Eles representam 6% de todos os tumores, sendo que nós temos 600 mil casos novos por ano de câncer de cabeça e pescoço. Geralmente, 90% desses tumores são carcinoma espinocelular. Os outros 10% eles são divididos em tumores de tecido linfóide, tumores neuroendócrinos, sarcomas, melanomas, entre outros. O câncer de cabeça e pescoço acomete mais o gênero masculino, devido a alguns agentes carcinogênicos. Álcool, tabaco, exposição pelo vírus HPV, exposição solar, pela imunodeficiência, entre outros agentes. O maior causador de câncer de boca e de orofaringe é o tabaco. Se a gente for comparar as pessoas que fumam um maço de cigarro por dia durante 20 anos, essas pessoas elas têm a probabilidade de desenvolver a doença de 10 a 15 vezes mais do que as pessoas que não fumam. Já o álcool é o segundo causador de câncer de boca e orofaringe também, sendo que as pessoas que fazem uso de bebidas destiladas apresentam a probabilidade de desenvolver câncer de 7 a 8 vezes mais do que as pessoas que não ingerem esses tipos de bebida. O tratamento, nós temos o tratamento de 3 formas, que é mais para câncer de cabeça e pescoço. A cirurgia, ela é um tratamento super agressivo. Então, o tratamento, na verdade, ele vai depender do estadiamento clínico da lesão. Então, para aquelas lesões com estadiamento clínico 1 e 2, casos não muito avançados, às vezes só a cirurgia resolve. Então, temos alguns tipos de tratamento. Muitas vezes eles não são só isolados, eles são associados também. Então, às vezes o paciente faz rádio e químio, às vezes eles chegam a fazer cirurgia, rádio e químio, às vezes só cirurgia. Então, tudo vai depender do estadiamento clínico do tumor. Eu vou falar um pouquinho da minha rotina, do que foi a parte da minha residência. Então, aqui no AC Camargo, a gente atende pacientes em radioterapia de cabeça e pescoço. Eles são encaminhados pelo departamento de radioterapia, pelos médicos, e aí a gente costuma pedir uma radiografia panorâmica para avaliar a condição dentária desses pacientes, e a gente tem que remover todos os focos de infecções,
para eles poderem fazer o tratamento. Então, se tiver extração, restauração, limpeza, tudo isso, todos os procedimentos, eles devem ser feitos antes da radioterapia. Porque depois da radioterapia não pode fazer alguns procedimentos invasivos, como extração, principalmente devido à parte óssea, que a radioterapia, a radiação, ela altera a composição óssea. Então, se esses procedimentos de extração eles forem feitos depois da radioterapia, pode ocorrer um risco do paciente de desenvolver osteoradionecrose. Então, a gente atende tanto os pacientes em radioterapia, desde o início da radioterapia até o final do tratamento, e eles têm um acompanhamento a cada 3 meses com a gente, eles nunca têm alta da estomatologia. A gente atende também pacientes pré-quimioterapia. Tem algumas drogas de quimioterapia que elas elas dão lesões na cavidade oral. Então, principalmente MTX, 5-FU, fluorocil, eles fazem com que o paciente apresente mucosite. Então, o que a gente faz? A gente dá todo o suporte para esses pacientes. A gente prescreve alguns bochechos para eles durante todo o tratamento de químio e também a gente faz aplicação de laser de baixa intensidade para poder amenizar a dor da mucosite e para poder regredir essa mucosite. A gente também atende os pacientes de transplante de medula óssea. Então, esses pacientes, como a imunidade deles zera, a gente faz o acompanhamento desde o primeiro dia que eles se internam na TMO até o momento que eles têm alta. Então, é aplicado laser todos os dias no leito desses pacientes, para eles não correrem o risco de desenvolverem alguma mucosite. Também temos os pacientes de transplante hepático, que são os pacientes pediátricos. Esses pacientes eles não podem ir para a cirurgia sem remover todo o foco de infecção bucal. Basicamente, são esses pacientes que a gente atende. Óbvio que a gente também atende alguns pacientes encaminhados da cabeça e pescoço para a realização de diagnósticos de lesão, biópsia. Também temos a equipe de bucomaxilo aqui da estomatologia, que eles tratam as lesões benignas, então eles fazem remoção de lesão benigna, tudo em centro cirúrgico, e fazem também tratamento de osteoradionecrose. E a nossa equipe é bem grande, na verdade, cada um tem uma área específica de atuação, tem os residentes também, tem o pessoal da pós-graduação que trabalha com a pesquisa. É muito importante os pacientes irem ao dentista regularmente, a cada 6 meses. E se alguém perceber alguma lesãozinha que não cicatriza por mais de 15 dias, é bom procurar um dentista ou um médico da área de cabeça e pescoço para poder ver o que está acontecendo. Então a gente tem que ficar bem atento mesmo, porque esse tema, essa área, a gente não pode brincar com isso não. Eu vejo coisas aqui dentro que é muito complexa, a gente aprende um pouquinho mais a cada dia. Então é isso, gente, que eu tinha para falar. Bom, obrigada. Você vai mandar uma mensagem pra Dulce? Dulce, ó aqui onde eu vim parar, viu? Ó, por sua culpa, pelas coisas que eu aprendi com você, eu vim parar aqui, ó, nesse lugar. Tô caminhando aí, já tô quase 5 anos aqui estudando, pretendo terminar o meu doutorado e continuar aí com você, nessa maratona aí dessas suas aulas, viu? Te adoro, viu? Você foi fundamental e super importante na minha carreira. Beijo!